A graça e a paz de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre todos os seus familiares, sobre o seu trabalho, sobre esse dia de segunda-feira. Que Deus possa te direcionar, te guiar, que você busque a direção desse Deus. Estou vindo mais uma vez aqui nesta manhã trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Uma palavra para te dar direção, fortalecimento e, acima de tudo, renovo da tua fé. Que Deus nessa manhã fale conosco e temos depois aquele momento de oração, onde no final vamos estar pedindo a Deus também e orando por sua vida, unindo a minha fé junto com a sua, em nome de Jesus. A única coisa que eu tenho pedido a você, compartilhe essa mensagem, se inscreva aí onde está aí na parte vermelha aí, se inscreva nesse canal. Ao escrever, ative o sininho e bote lá todas. Então, para toda manhã, a partir das 5 horas da manhã, estaremos enviando um vídeo para que você possa estar recebendo a palavra de Deus e que possa Deus estar falando com você através deste canal e através desse meio de comunicação que Deus nos permite para levar a sua palavra. E neste momento eu quero compartilhar uma palavra de Deus para juntos buscarmos a direção dele. E que Deus fale ao teu coração nessa manhã, neste dia, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar a palavra de Deus, que falar sobre esse encontro, sobre esse diálogo que houve de Jesus entre dois discípulos, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e é descrito como o encontro do caminho de Emaús, onde fala de dois discípulos que estavam ali com todos os demais discípulos, e em determinado momento eles saem e vão para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e a partir desse caminho há algo tremendo que acontece ali, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse momento. Se você tiver com sua Bíblia, abra aí no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu quero ler apenas 2 versos, que se encontram no verso 32 e o verso 33, que é a afirmação que aqueles dois homens ali fizeram diante daquele encontro que tiveram com Jesus. No Evangelho de Lucas 24, 32, diz assim: perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Aqui já está descrevendo quase o final, né, desse encontro, mas nós vemos que aqui que esses dois homens estavam reunidos. Se você for ver no início do Evangelho Lucas 24, fala que as mulheres foram, né, preparar, limpar o corpo de Jesus ali, e ao chegar no sepulcro, lá a pedra já estava removida, e ao adentrar aquele lugar, nada encontraram. De repente, dois homens, né, que é colocado como os anjos de branco, falaram para aquela mulher dizendo: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo, né? Diz que elas ficaram amedrontadas, e aqueles homens mandaram, na verdade, aqueles mensageiros de Deus, mandaram elas voltarem e dar a notícia aos seus discípulos que aquele que estava morto agora estava vivo. Diz que aquelas mulheres foram até onde estavam os discípulos e anunciaram, né, essa palavra, né? E ele diz que quando elas chegaram lá e falaram essas mesmas palavras que elas receberam, diz que, verso 11 do 24, diz: mas eles não acreditaram nas mulheres e as deram como se tivessem louca, né? Como que aquela palavra que elas estavam dando era loucura. Diz que no mesmo momento Pedro, né, todavia se levantou e correu até o sepulcro, né? Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Então, diante desse momento, prossegue agora ao entrar na história esses dois discípulos, né? Que diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús,
a 11 quilômetros de Jerusalém. Então, diante daquela situação que estava acontecendo, as mulheres chegam ali e anunciam, dizendo, olha, recebemos essa mensagem para dizer que Jesus está vivo. Pedro vai, também não encontra nada, e diante daquele momento, aqueles homens, eles vão, saem a 11 quilômetros de Jerusalém, e naquele caminhar que eles estavam indo, diz que Jesus se coloca assim no meio deles, e diz que sobre o que vocês estão discutindo, essa pergunta de Jesus. Diz que eles não reconheceram Jesus, né? No verso 14 fala isso, né? Que mais os olhos, verso 16, mais os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E Jesus faz uma pergunta àqueles homens: o que vocês estão discutindo aí? Né? E diz que é interessante que no verso 17 diz que ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, né? Então havia uma tristeza no coração daqueles homens, eles estavam, podemos dizer, sem esperança, né? E você vai ver no decorrer dessa passagem que um deles, chamado Cleopas, né, perguntou: você é o único que não sabe o que está acontecendo? E aí ele vai descrevendo toda a questão que estava acontecendo, né? Ele disse, o que aconteceu com Jesus. E aí no verso 21 diz: e nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E ele completa dizendo: e hoje já é o terceiro dia que tudo aconteceu. Então aqueles homens que estavam passando por um momento, né, difícil, que quando Jesus foi pego ali, e a palavra diz: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então isso estava acontecendo, havia medo, temor diante daqueles homens também, daqueles discípulos. E agora, quando eles recebem essa palavra, eles ainda estão não acreditando, trazendo dúvida diante até daquilo que as mulheres trouxeram. E Jesus é aquele que podemos dizer que ele não deixa aquele que confia nele perder essa esperança, que você também restaure nesse momento isso na tua vida. Então ele se preocupa, assim como ele se preocupou com esses dois homens, né, que a 11 quilômetros eles saíram, receberam aquela palavra, mas assim mesmo eles saíram entristecidos, estavam tristes, como o texto diz, eles ficaram com o rosto triste diante do que foi perguntado, né? O que está acontecendo? Me fale o que vocês estão discutindo. Então havia algo no coração daqueles dois homens. Então, quando eles começam a falar, ele fala, né, o que aconteceu com Jesus, né, que era um profeta poderoso em palavras, em obras, né? E ele fala isso: e nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. Então, em determinado momento, aqueles homens estavam com a sua fé e a sua esperança abalada. E Jesus se colocou naquele momento, não é por acaso esse encontro de Emaús. Jesus veio restaurar a esperança e a fé daqueles dois homens, assim como ele veio também de todos os seus discípulos. E veio também renovar a esperança daquelas mulheres que entraram naquele sepulcro e nada encontraram. Então, quando ele continuou dizendo isso, né, Jesus, então ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Então Jesus começa a levar aqueles homens agora, não, ele diz, olha, há uma tradução que diz honestos e tardios de coração para entender tudo aquilo que a Escritura traz. Então Jesus dá uma repreensão a ele, dizendo, não convinha que isso acontecesse, não estava escrito isso, não era promessa, a palavra não era essa. Então Jesus faz eles voltarem para a própria palavra. Jesus repreende eles, mas leva eles para a palavra, dizendo, não convinha que isso acontecesse, né, decorrendo da palavra. Ele diz, vocês custam a entender, né? Eles não deviam ao Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória, né? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então ele fez aqueles homens, os exortou para que eles voltassem novamente para as Escrituras, para a promessa, para a palavra de Deus. E é isso que muitas vezes acontece também com muitos no nosso meio, com a própria igreja do Senhor. Porque do decorrer do passado tempo, eles disseram aqui mesmo, né, nós achávamos que era ele,
e já são 3 dias, né? Já são 3 dias e nada aconteceu. É isso que eles estavam colocando. E às vezes você pode também estar colocando, né, algo que Deus prometeu, a palavra que veio sobre a tua vida, e você às vezes está dizendo, já são tantos dias, já são tantos meses, já são tantos anos, e isso vai fazendo com que a sua fé, a esperança, muitas vezes vá sendo abalada. Mas assim como Jesus veio aqui para esses homens e veio renová-los, veio fortalecê-los, vieram colocar na palavra novamente, fez eles voltarem para a palavra, que o Senhor também, nesse momento, através desta palavra, que o Espírito Santo ele te leve novamente para a palavra, trazendo a confirmação daquilo que ele já falou na tua vida, em relação, quem sabe, da tua casa, da tua família, do teu ministério. Então ele vem, e Jesus, e dá uma exortação àqueles homens, e diz que quando eles estavam aproximando-se, né, do povoado, Jesus fez menção que ia seguir adiante. E eles disseram, olha, fica conosco, né? A noite já está caindo, declinando, então fica conosco. E diz que Jesus entra naquela casa e diz que no partir do pão, né, quando estava à mesa com ele, diz que Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles, né? Então diz que então os olhos dele foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu na vista dele. E é quando eles falam essa palavra dizendo, perguntar uns aos outros, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava as Escrituras? Essa é a questão. Será que a palavra de Deus ela ainda tem queimado no teu coração? Será que a palavra de Deus ela tem estado viva no teu coração? Será que muitas vezes, com o passar do tempo, com o passar dos tempos mesmo, dos momentos, às vezes a palavra de Deus ela vai perdendo essa... Não é a palavra que vai perdendo, mas nós, muitas vezes, vamos perdendo essa essência da palavra. E às vezes, a questão da promessa aqui, Jesus disse, olha, convinha que isso acontecesse. Jesus estava dizendo ali para aqueles homens que tudo aquilo que estava acontecendo era para acontecer. E quem sabe isso que está acontecendo também na tua vida é o propósito de Deus que aconteça. Já está escrito por Deus que aconteça, para uma finalidade, para um propósito de Deus. Então vemos que Jesus vai e exorta aqueles homens. Jesus faz com que eles não percam a esperança. Jesus faz com que a palavra comece a queimar novamente no coração daqueles homens. E é interessante que quando Jesus parte o pão, né, então eles reconhecem Jesus. Então eram discípulos, não fala o nome aqui, só fala um, né, Cleopas, que estavam também com Jesus, que participaram, quem sabe, desse momento de Jesus para reconhecer ele. Né? E Jesus vai de encontro a eles para que não a esperança daqueles homens não sejam perdidos. E diz, continuando, que eles levantaram, voltaram imediatamente para Jerusalém, porque o Senhor disse que não era para sair de lá, não era para sair de Jerusalém, e aqueles homens estavam saindo. E muitas vezes o Senhor está dizendo, não saia, fique no teu lugar, fique nessa posição, mas às vezes por não vermos aos olhos humanos as ações de Deus, nós tomamos direções a quais o Senhor não quer que tomamos. E aí ele vem, né, que ele venha para poder te colocar novamente na direção, no chamado, no caminho que ele quer para a tua vida. E vemos que aqueles homens voltaram correndo, né? Diz que eles voltaram correndo e encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. E eles começaram a dizer, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. E que nessa manhã, que nessa tarde, no momento que você esteja ouvindo essa mensagem, que o Senhor também ele possa estar vindo restaurar a tua vida, que ele possa vir como ele veio com esses homens. Não sei como está a tua fé, não sei como está a tua esperança. A esperança desses homens, quando tiver aquele momento, né, eles já faz 3 dias e nada aconteceu. É verdade, as mulheres foram lá, alguns até dos nossos foram lá, né, mas não viram ele. Né? Então, Jesus foi de encontro a esses homens. Jesus foi lá renovar a fé, a esperança, trazer eles de volta, porque não era para eles saírem de Jerusalém. A palavra era essa, não saiam até vocês receberem o poder do alto, né? Então, receber
a presença do Espírito Santo de uma maneira mais vivificante na vida de cada um, para que pudessem fazer a obra, para que pudessem levar o evangelho, a mensagem das boas novas. E aqueles homens estavam sem esperança, mas Jesus é aquele que foi lá e restaurou a esperança daqueles homens. E é isso que eu oro também nesse momento. Que ele possa também, quem sabe, eu não sei como está a tua esperança, não sei como está a tua fé, não sei como está o teu momento, mas que ele, ao falar contigo, essa palavra falar contigo, ou ao abrir a escritura novamente, Deus faça arder no teu coração isso que o próprio esses homens falaram. Não ardia o nosso coração? Se você perdeu e tem perdido esse queimor da palavra de Deus, a minha oração é que isso volte no teu coração, na tua vida. Que a palavra de Deus fortaleça, que a promessa de Deus esteja vivificante na tua vida cada vez mais. Essa é a minha oração. Nós servimos a um Deus que jamais vai desamparar aquele que confia nele. Se a tua esperança, a tua fé tem estado abalada, pode crer que ele pode estar te dizendo nesse momento: filho, filha minha, não temas, porque eu estou contigo. E que o Senhor te abençoe, fortaleça e te dê um dia, um mês, um ano cheio e tremendo na presença dele. Que Deus opere a tua vida e restaure toda a palavra e toda a promessa no teu coração. É isso que eu quero orar por você e te pedir. Por Deus, por tua vida, em nome de Jesus.